Olá a todos, caríssimos amigos, aqui estou eu novamente. Depois de gravar o vídeo a explicar as 5 vias de Santo Tomás de Aquino, eu decidi dar continuidade ao tema, criando uma série exclusivamente sobre apologética, na qual eu tentarei expor, de forma simples e concisa, diversos argumentos que evidenciam racionalmente a existência de Deus. Neste vídeo, que é o segundo da série, eu falar-vos-ei acerca do argumento ontológico, o argumento que evidencia a existência de Deus através do próprio conceito de Deus. Este argumento foi originalmente elaborado no século XII pelo escolástico Santo Anselmo, bispo de Cantuária, e foi posteriormente renovado por vários outros filósofos, como René Descartes e, mais recentemente, Alvin Plantinga. Pessoalmente, eu possuo uma profunda estima pelo argumento ontológico, já que este se destaca por ser puramente a priori, enquanto a maioria dos outros argumentos apologéticos são a posteriori, ou seja, recorrem a dados observáveis da realidade atual. Para nós chegarmos às conclusões de Santo Anselmo, nós precisamos de usar somente a razão e a lógica. Expliquemos, pois, sem mais delongas, o argumento ontológico. Segundo Santo Anselmo, para chegar à sólida conclusão da existência de Deus, basta-nos o conceito de Deus. Deus, por essência, é o ser de máxima magnitude, o ser perfeito, aquele que reúne em si todas as qualidades. Ora, se Deus é perfeito, ele tem necessariamente de existir, pois se ele não existisse, não teria a qualidade de existir e, como tal, não poderia ser perfeito, por não reunir em si todas as qualidades. Aqui, no entanto, já pode ficar uma objeção. Muitos opositores do argumento ontológico alegam que existir não é uma qualidade, o que desmonta esta versão primária do argumento. No entanto, isto não tem sentido algum, já que existir é estar na presença de realidade e inexistir é estar na ausência de realidade, do mesmo modo que estar iluminado é estar na presença de luz e estar obscurecido é estar na ausência de luz, o que já demonstra que a existência é, efetivamente, uma qualidade. Mais concretamente, a qualidade de tudo aquilo que é real. Há vários entes que nós podemos idealizar com diferentes qualidades, sem que tenham a qualidade de existir. No entanto, Deus é, por definição, o ser que tem todas as qualidades no grau máximo, o que o leva necessariamente a ter a qualidade de existir no grau máximo, ao ponto de ele ser a própria realidade, da qual provém tudo aquilo que existe. Se não for assim, ele contradiz-se a si mesmo. Vamos então formalizar este argumento ontológico na versão original de Santo Anselmo. Deus é, por essência, o ser perfeito. Um ser perfeito é um ser que reúne em si todas as qualidades. Existir é uma qualidade. Logo, Deus tem de existir. No século XVII, face ao às mutações que houve na filosofia pós-escolástica, o francês Descartes decidiu adaptar o argumento de Santo Anselmo a uma linguagem mais adequada às mentalidades racionalistas da época, de modo a que este argumento, sem perder a sua essência, fosse mais facilmente compreendido. Segundo Descartes, há várias coisas que nós podemos conceber. Tudo aquilo que nós podemos conceber existe no plano lógico. Só não existem no plano lógico coisas inconcebíveis ou ilógicas, que se contradizem por si mesmas, como um solteiro casado, um rosa vermelho, um casamento entre dois homens ou um Benfica campeão em 2021. Nem tudo o que existe no plano lógico existe necessariamente na realidade. Por exemplo, um unicórnio existe no plano lógico, já que é perfeitamente concebível um cavalo com um chifre. Porém, nem por isso existe na realidade. Ora, Deus existe, evidentemente, no plano lógico, já que nós podemos conceber, sem perigo de contradição, um ser de máxima magnitude ou perfeição. Porém, ao contrário do que acontece com o exemplo do unicórnio, o facto de Deus existir no plano lógico implica necessariamente que ele exista também na realidade, já que, se ele é infinitamente perfeito, não pode estar limitado ao plano lógico, devendo existir também no plano real. Afinal, a sua perfeição leva-o à infinitude e, consequentemente, a ser ilimitado. No século XX, o norte-americano Alvin Plantinga abordou isto na linguagem dos mundos possíveis. Um mundo possível
é um formato de como a realidade poderia ser. Isto não tem nada a ver com universos paralelos ou realidades alternativas. Mundos possíveis são simplesmente formatos da natureza das coisas, sendo que só um é existente, já que a realidade é una. Existem infinitos mundos possíveis, já que nós podemos conceber infinitas formas de como a realidade poderia ser. Porém, só um destes mundos possíveis é o mundo real. Voltemos ao exemplo do unicórnio. Nós podemos conceber um unicórnio num mundo possível, pois o seu conceito é perfeitamente concebível e não é contraditório. Porém, isto não implica que o unicórnio exista no mundo real. Do mesmo modo, podemos conceber Deus no mundo possível, pelas mesmas razões pelas quais podemos conceber um unicórnio. Todavia, a grande diferença é que Deus, como é perfeito e ilimitado, não pode existir somente no mundo possível, mas em todos os mundos possíveis, o que inclui, obviamente, o mundo real. Logo, Deus existe no mundo real. A estas duas versões do argumento, de Descartes e de Plantinga, pode chegar à objeção de que se nós pegássemos no unicórnio e disséssemos que ele é um ser perfeito, ele, pela nossa lógica, teria necessariamente de existir na realidade. Porém, esta objeção cai numa grande falácia nominalista, já que considera que o nome da coisa está totalmente desligado do conceito da coisa. Para os nominalistas, nós é que atribuímos aos entes um conceito, não existindo este conceito na natureza real das coisas. Neste pensamento reside o embrião do relativismo moderno. Bem, de facto, nós atribuímos às coisas nomes e poderíamos chamar, por exemplo, a um lápis caneta, já que o vocabulário é uma mera construção ou convenção social. Porém, apesar de sermos nós a atribuir nomes aos entes, os entes possuem um conceito por si próprios, que existe na estrutura da realidade e que nós não podemos alterar. Nós podemos chamar a um lápis caneta, mas nem por isso a essência do lápis muda, passando a ser semelhante à essência da caneta. Isto permite-nos, portanto, refutar esta objeção ao argumento ontológico. Se um unicórnio fosse um ser perfeito, ele não seria um unicórnio, seria Deus. Nós podemos chamar a Deus qualquer outra coisa, e a um unicórnio qualquer outra coisa. Mas Deus não perde a sua essência, a de um ser de máxima grandeza, e um unicórnio também não perde a sua essência, a de um cavalo com um chifre. Por conseguinte, se nós chamamos ser perfeito a alguma coisa, nós estamos a dizer que esta coisa é Deus. Não podemos chamar a um unicórnio um ser perfeito, sem alterar o significado das palavras, pois um unicórnio é um cavalo com um chifre, não um ser absoluto que reúne em si todas as qualidades. Fico por aqui. Se tiverdes alguma questão, podeis deixar nos comentários. Que o Senhor vos guarde a todos e até um próximo vídeo, provavelmente a falar acerca do argumento cosmológico de Kalam.